Bom dia, seja bem-vindo ao Bate-Papo com os Pastores. Quero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver. Desejo a você uma feliz Páscoa. Eu estou aqui hoje com o pastor Décio e nós vamos estar conversando sobre este tema, a Páscoa. Bom dia, pastor Décio. Bom dia, graça e paz a todos vocês, que nós possamos ter aí alguns momentos de reflexão nessa data tão importante para todos nós. Estamos estreando esse quadro, se assim podemos chamar, dentro de nossa igreja, Bate-Papo com os Pastores. Nós pretendemos, através deste quadro, podermos conversar com você, ao mesmo tempo que estamos conversando entre nós, sobre os mais diversos assuntos referentes à igreja, à nossa igreja, a primeira igreja batista de Itapevi, e também referentes ao cristianismo. E nós vamos estrear então este bate-papo com os pastores, como eu já disse, conversando sobre a Páscoa. Décio, quando você era criança, como que você e a sua família comemoravam a Páscoa? Qual a lembrança, que ela traz da sua infância para você? Uma recordação muito importante que eu tenho é que, acho que todos nós cristãos, que nascemos num lar cristão, a primeira coisa que você ouve dizer é: Páscoa não tem nada a ver com coelhinho nem com chocolate. Então isso a gente aprende. E foi uma infância, lá na minha tenra idade, há muitos anos atrás, foi algo muito importante de aprendizado, onde a minha família sempre enfatizou, os meus pais sempre enfatizaram a importância da Páscoa estar relacionada a Jesus Cristo, a obra de amor que Jesus realizou por todos nós, Foi a restauração, a reconciliação. Então meus pais sempre enfatizavam, mas mesmo assim nós ganhávamos o chocolate, mas sempre com a observação de que não tinha nada a ver com a data que nós, cristãos, celebrávamos como Páscoa. Sabe que eu cresci num lar evangélico também, minha família era da presbiteriana do Brasil, e dos meus 6 anos até os 11 anos, eu costumava ir à igreja, porque meus pais me levavam, eu confesso que naquela época, obrigado a ir à igreja, E só que a Páscoa, para mim, particularmente falando dessa, a Páscoa ela ficou marcada mais realmente como o dia do chocolate, o dia do ovo de Páscoa. Eu ia para a igreja, embora lá na igreja eles falavam de Jesus, mas no final a gente saía tudo carregando os ovinhos, e o que ficava, eu acho que realmente marcado para mim, na minha mente, era o chocolate. Parece que o resto tudo perdia a importância e o valor. E eu penso que a Páscoa ela é muito importante, É uma festa que deve ser celebrada com muito carinho e com muita atenção, que os pais devem realmente transmitir essa verdade referente à Páscoa para os filhos. E pela importância daquilo que nós vamos estar conversando hoje, eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos e nós vamos estar fazendo uma oração, pedindo para que Deus nos conduza neste bate-papo. Embora é uma conversa informal e um bate-papo, eu quero que realmente a gente consiga fazer isso bem descontraído, Décio? A gente também quer deixar aqui princípios, da palavra de Deus. Então eu quero convidar você a fechar os olhos, nós vamos juntos orar. Amado Pai, nós estamos nesta manhã de Páscoa, reunidos em Tua presença, juntos. Estamos reunidos com a Tua igreja, mesmo distantes fisicamente, mas juntos espiritualmente, ligados, unidos. Nós oramos para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa falar ao coração daqueles que estão conectados conosco, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, mas que a palavra do Senhor, ela possa ir e alcançar este coração, Deus. Que o Senhor possa ministrar a todos que estão conectados conosco nesta manhã.
É o que nós pedimos. Fale através de nossas vidas, que este bate-papo ele seja direcionado pelo Teu Espírito, guiado por Ti, Deus. Que o Senhor possa esvaziar-nos para que a Sua glória, Senhor, possa inundar-nos e ela possa alcançar aqueles que estão ouvindo agora este bate-papo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, Senhor, a gente sabe que o significado da Páscoa é muito importante. Eu sei, imagino que todos os cristãos, eles tenham, na verdade, esse entendimento. Mas qual é o significado de fato e qual é a importância, a relevância que a Páscoa tem para nós e para todos os seres humanos? Né? Sim, com certeza. Nós como cristãos temos a Páscoa como a data mais importante, ao meu entender, porque é onde se realizou, né, a grande obra de Deus para com o homem, para que houvesse a reconciliação, para que ele pudesse voltar a ouvir, a enxergar a Deus, como foi o propósito do Senhor quando nos criou. Então essa é uma data extremamente importante e ela foi, né, vem do advento lá do Êxodo, do capítulo 12, e com diversos simbolismos naquele momento, quando Deus instituiu lá, apontando para o Cordeiro, que seria o sacrifício perfeito por todos os nossos pecados e pela nossa salvação, pela nossa libertação. E acredito também que ela tem sua importância e a sua relevância para toda a humanidade, para nós, porque ela nos liberta, né, do pecado, ela nos liberta da escravidão que o pecado propõe, eu diria, a nós culturalmente, da escravidão moral, da escravidão espiritual. Quer dizer, a Páscoa ela é muito relevante porque ela anuncia, né, o que Cristo fez por nós na cruz. E às vezes nós diminuímos talvez a morte de Cristo pensando apenas numa salvação espiritual, mas é a salvação do ser humano por inteiro, né? E de tudo aquilo que implica a nossa vida. Então acho que a Páscoa ela tem um significado e uma importância muito relevante, porque ela muda a nossa história, ela nos tira do reino das trevas, mas de uma escuridão também. Eu acho que de todas as dimensões do nosso ser, culturalmente falando, das nossas emoções, né? Ela nos tira, nos resgata, né? Então a Páscoa nos transporta para o reino de Deus, onde a gente começa a viver uma nova cultura, a gente passa a viver uma nova moral, novos princípios éticos, novos valores, novas verdades que Cristo vai revelando a nós por meio do seu Espírito. E ela é significativa para toda a humanidade, porque é um resgate de todo ser humano, né? Cristo lá na cruz atraiu todos os seres humanos. Em Êxodo, no capítulo 12, eu quero ler somente alguns versos, do verso 11 ao 14, é onde nós encontramos, né, a primeira Páscoa celebrada. Né? Então o texto de Êxodo diz assim, ó, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. A gente percebe nesse texto aqui que Deus instituiu a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa celebrada, e nessa Páscoa a gente vê que houve um cordeiro que foi imolado, cujo sangue teve que ser colocado sobre as portas, né, das casas dos hebreus, hoje nós chamamos de judeus. Né? E percebemos também que a história nos mostra que nesse dia um anjo passou sobre todo o Egito, né? Levando morte aonde não tinha este sangue sobre as portas, sobre os umbrais
da porta. E a palavra Páscoa vem dessa ideia, né? Porque ela significa do hebraico, Pessar, que é passagem, ou passar pelo alto, né? Passar no alto. E a gente então percebe aí a Páscoa instituída por Deus, como este lugar onde o cordeiro foi morto, e o sangue do cordeiro então impediu que os filhos, né, dos israelitas viessem a morrer. Então os primogênitos dos israelitas foram salvos por causa do sangue do cordeiro, enquanto os egípcios não haviam sacrificado nenhum cordeiro, né, não tinham essa verdade sobre eles. Os primogênitos de todas as casas dos egípcios vieram a falecer. Então a Páscoa ela é essa libertação, né, que Deus deu. Naquele tempo eu diria assim, uma libertação geográfica, uma libertação também espiritual, porque estava libertando eles dos cultos, né, dos deuses egípcios, uma libertação cultural, como eu falei, ela tem muita relevância nesse período. E a minha colocação dessa, que eu queria assim, passar aí para você, vamos dizer assim, é que a Páscoa é a celebração mais importante para nós cristãos. Contudo, devido à pandemia, não conseguimos celebrá-la no ano passado. E neste ano, nós estamos mais uma vez impedidos de celebrá-la juntos. E isso me entristece por não poder estar com a igreja nessa celebração, por não podermos estar junto com a igreja para comemorarmos, porque realmente é um motivo de comemoração, a vitória de Cristo, né, na cruz. E nós estamos hoje no domingo, que é o domingo da ressurreição, celebrando essa vitória. Então, eu fico pensando e quero lançar para você essa pergunta. Você vê isso, essa ausência da celebração da Páscoa do ano passado, deste ano, como uma perda para a fé cristã? Você acha que isso pode contribuir para o enfraquecimento da fé cristã? Primeiro, uma observação extremamente importante dentro de tudo aquilo que você colocou em Êxodo, no capítulo 12, que a Páscoa ela trouxe a salvação, né, dos filhos dos hebreus, ela trouxe a libertação do cativeiro, mas ela trouxe uma característica também extremamente importante para um povo que estava numa terra estranha, disperso. Ela trouxe a unidade para aquele momento de celebração da Páscoa. É uma coisa interessante. E dentro do simbolismo que você vê em todas as instruções que foram dadas para a celebração da Páscoa, a gente pode trazer para o nosso contexto atual a questão das ervas amargas, que falam do sofrimento, né? Que eles teriam que mascar aquelas ervas amargas, que era para que eles se lembrassem do sofrimento do Egito, das provas que viriam no futuro para aquele povo até a caminhada à terra prometida. E elas já apontam, né? E Deus, ele já olha muito além, sendo onipotente, onisciente, olha muito além para o futuro, daquelas dificuldades futuras que nós também, após a morte do Cordeiro perfeito, né? Que foi sacrificado e que foi Cristo na cruz, que verteu todo o seu sangue por nós teríamos essas dificuldades. Então, em tempo de pandemia, essa é uma dificuldade, é um obstáculo que nós temos que entender que vai passar. Para muitos tem sido de forma assim muito prejudicial para as pessoas que estão mais assim fragilizadas nas suas emoções, nos seus sentimentos, com tantas notícias ruins, para aqueles que já estavam fragilizados espiritualmente na sua caminhada cristã. Com certeza tem sido uma barreira muito grande a ser enfrentada nesse momento de pandemia. Mas temos que fazer essa leitura e entendermos que essa celebração da Páscoa é uma celebração da unidade, é uma celebração de vitória que Deus nos concedeu por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, com certeza, essas pessoas que estão enfraquecidas na sua caminhada cristã, na sua consistência, na sua solidez, da confissão da sua fé em Jesus Cristo como Senhor, em tempos de muitas notícias ruins, eu acho que nós precisamos, como unidade, como corpo de Cristo, nos fortalecer, ajudando uns aos outros. Apesar da distância, apesar
de estarmos aí bem separados, mas nessa unidade do corpo de Cristo, celebrando a vitória de Cristo, celebrando a Páscoa do Cordeiro perfeito, do Cordeiro pascal, como Paulo nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 5. Embora então a Páscoa ela seja a festa mais importante do cristianismo, e nós, neste momento, por causa devido à pandemia, não temos a oportunidade de celebrá-las, celebrar como aconteceu no ano passado, né? Digo novamente, estamos novamente vivendo isso, não poder celebrar juntos com a igreja, em unidade com a igreja, nesse momento em termos presencial. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo, que está participando desse bate-papo, que você deve celebrar com a sua família esse momento. E que você deve transmitir aos seus o verdadeiro significado da Páscoa. Mostrar verdadeiramente que a Páscoa é celebrada porque Deus a instituiu. E Ele assim o fez porque Ele entregou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar. E dessa forma nos fazer livres, livres do inferno, livres do pecado, livres de uma cultura pecaminosa, livres de uma moral que na verdade está hoje vivendo debaixo do poder do pecado, e a gente vê a nossa sociedade vivendo uma moral que é imoral. Espero que você entenda o que eu estou querendo dizer desta forma. Então, celebre a Páscoa, diga aos seus que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados, e com o sangue dele vertido na cruz, nós recebemos a vida eterna e fomos tirados das trevas para a luz. E eu quero lembrar que Jesus ressuscitou. A morte não colocou fim a Jesus, e hoje é chamado por muitos o domingo de aleluia. E nós estamos aqui hoje, nesse domingo, também recordando que Cristo morreu, pagou o preço dos nossos pecados, mas que também ao terceiro dia ressuscitou. Jesus morreu então por nossos pecados, pastor Décio, e nós estamos celebrando hoje também sua ressurreição. Eu vou dizer ainda, em meio a todo o quadro de pandemia que nós estamos vivendo, tantas mortes, parece que o anjo da morte que esteve visitando, né, o Egito, parece que hoje está passando por toda a terra. Ouvi ontem ainda que a França vai ter agora um lockdown de 30 dias, né? E a gente não sabe até onde isso vai, até onde essa pandemia ela vai. Mas aí eu quero perguntar, diante desse quadro assustador que nós temos visto, de morte, e não é só de morte física, a gente vê casamentos morrendo no meio dessa pandemia, né? Porque relacionamentos têm se acabado, as pessoas que estão juntas não conseguem viver juntas, descobriram que não conseguem viver juntas, né? E muitos casamentos se acabaram. A gente vê o fim de empresas, onde muitas pessoas eram sustentadas através delas, né? E mantinham seus pagamentos em dia, contribuíam nas igrejas com seus dízimos, com oferta, pagavam a conta de água, de luz, né? Nós temos assistido essa morte também, muito no âmbito financeiro, morte emocional, pessoas que ao perderem parentes, pessoas tão próximas, né? Filhos que perderam mães, pais que perderam os filhos, avós, netos, enfim. Um quadro grande que a gente vê de sofrimento e de morte, e nós estamos falando aqui hoje de uma celebração da ressurreição. Nós temos algo para celebrarmos realmente hoje? Com certeza sim. Apesar das angústias, apesar das tristezas, apesar das lágrimas, do choro, por tantas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, apesar de tantos velórios, apesar de tantas pessoas que ainda, infelizmente, vão ter as suas vidas ceifadas, nós temos sim, temos
motivo para celebrar. Porque a Páscoa nos mostra, e essa é uma data que nos mostra um novo começo, uma nova jornada, é um novo calendário, é um compromisso que nós temos com o Senhor a partir do momento em que nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso que as circunstâncias adversas, elas têm que ser transpostas olhando para o Senhor, confiantes. Então nós temos visto, como o pastor falou, muitas pessoas que perderam a esperança, perderam as suas motivações, perderam os seus empregos, perderam o sentido para muitas coisas nesse mundo que cerceou de diversas formas a sua mobilidade, a sua vida cotidiana, mudou em vários aspectos a maneira de nós nos comportarmos em relação ao próximo, mas isso não significa morte, não significa tristeza só para o cristão. Sofremos, ficamos tristes e angustiados, mas nós devemos celebrar essa data com alegria, como Paulo nos descreve lá em Filipenses: alegrai-vos no Senhor em todo tempo, porque o Senhor é o motivo da nossa alegria, o Senhor é o motivo e o sentido para a nossa vida. Por isso que nós temos que nos alegrar sempre e somente no Senhor. É tempo de chorar os mortos? Sim. É tempo de chorar as desventuras que temos visto? É tempo de chorar os desmandos políticos no nosso país? Sim. Mas é tempo maior ainda de celebrarmos a graça, o amor de Deus para conosco, a libertação, como o pastor falou de forma bem esclarecedora, a libertação de um jugo que nós tínhamos e carregávamos sobre a nossa vida, de não ter sentido, senão a de olharmos para o Senhor. Por isso que nós temos que celebrar, sim, com muita alegria esse tempo, mesmo chorando, mesmo angustiado, mesmo enterrando os nossos mortos. É motivo de celebrarmos, sim, porque é um novo rumo, uma nova jornada que nos foi concedida por meio da obra de Cristo por nós. Fazendo aí um gancho, né, com o que você falou a nós, nós temos que celebrar realmente, né, porque nós cristãos somos chamados para olhar para as coisas do alto, né, e não vivermos mais apegados às coisas daqui da terra. E nós cristãos temos a consciência, porque Deus nos ensina isso, de que as coisas da terra são passageiras. Elas têm o seu fim já determinado. Então precisamos viver a esperança olhando para o céu. Então, o sofrimento deste mundo, não é? Sabe, tudo aquilo que o mundo pode proporcionar a nós em termos de sofrer, circunstanciais, é muito menor, muito pequeno diante da glória que há de ser revelada a nós, né, através de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia ensina para nós, né? Aquele sangue vertido na cruz é um sinal de segurança para nós. Para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós temos segurança do perdão, segurança da purificação por meio do sangue de Cristo vertido. Nós temos segurança de que somos libertos e fomos libertos do cativeiro e da morte. Então essa segurança, eu sei que não é fácil em tempo de pandemia, em tempo de tantas mortes, nós celebrarmos, mas é necessário celebrar a vida que há em Cristo Jesus, porque nós temos essa segurança de eternidade dentro dos nossos corações, que nos foi concedida pelo Cordeiro Celestial, porque nós temos uma caminhada ainda pela frente, rumo a Jerusalém Celestial. Então nós temos que celebrar sim, com pranto, com choro, mas com o nosso coração convicto e seguros de que o Senhor está conduzindo as nossas vidas nesse tempo de pandemia também. Que bom sabermos que nós temos essa segurança em Cristo. Que bom sabermos que Jesus ressuscitou. Amém. E que nós também ressuscitaremos, né? Quão bom é sabermos que a morte não tem poder mais sobre nós. Nós vamos passar pela morte natural, nós vamos, né, ter nossos corpos destruídos, seja pelo tempo, né, vamos envelhecendo, né, vamos dessa forma também encontrando a morte, ou ainda que seja por uma
pandemia como essa, ou qualquer outro motivo, qualquer outra razão, né? Mas no fim nós venceremos a morte, porque Cristo nos promete, Cristo nos garante, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se Cristo ressuscitou conforme Ele havia prometido, Ele também nos ressuscitará. Então, nós vivemos confiantes nessa ressurreição. Nós vamos estar aqui agora encerrando nosso bate-papo, Décio. E foi um prazer poder ter este primeiro, né, bate-papo com pastores. Amém. Aí ao seu lado, a gente poder falar um pouco da Páscoa, né, trocar essa informação. Eu tenho a expectativa que você que está nos ouvindo agora vai, nos próximos bate-papos, poder entrar ao vivo, lançar perguntas também a nós. Nós queremos poder, dessa forma, também responder.